aviso para vocês, que eu fiquei sabendo hoje pela coordenação, que o calendário de provas, a semana de provas, na verdade, ela vai ser colocada uma semana mais na frente. Vocês já estão sabendo disso? Não. Ontem, já sim, a professora já tinha anunciado hoje. Pronto. Então, a prova da gente, que seria na próxima semana, a nossa primeira avaliação, ela vai ficar para a semana seguinte, tá certo? Por conta desse calendário. Por que a coordenação fez isso? Por conta que tiveram feriados, né? Tiveram disciplinas que ficaram prejudicadas em termos de conteúdo, então resolveram colocar todas as avaliações mais para frente. Entendido? Então, o nosso cronograma vai continuar o mesmo, só vai ter uma inversão, certo? A prova que seria na próxima semana vai ficar na próxima semana mais na frente. Quem estiver aqui, que for da disciplina de nutrição aplicada, eu vou dizer a mesma coisa. Ontem a gente tinha, eu tinha combinado com vocês a data na próxima semana, só que eu fiquei sabendo desse comunicado hoje pela manhã. Então, deixei para avisar vocês hoje à noite que a prova, que seria na próxima semana, ficará para a semana seguinte. A Nájila, a Raine, que está aqui, e mais que paga a disciplina Marraira. Quem mais tiver, tá? Ficou aviso. Semana passada, a gente começou a estudar a evolução da alimentação ao longo dos séculos. Como que a alimentação ela foi evoluindo com o evoluir da humanidade. E a gente começa desde o surgimento do ser humano na idade, né, da pedra, e essa idade da pedra é dividida em paleolítico e neolítico. Então, Kelly, por que é importante a gente entender isso? Por que é importante a gente estudar toda essa linga-linga de história, de como que as pessoas lá na Idade Média se alimentavam? Porque a gente precisa entender que a alimentação é um processo. E aí a gente fala muito, que hoje em dia as pessoas comem errado, porque as pessoas consomem muito alimento industrializado. E aí a gente precisa entender o porquê que isso acontece. Né? Nós, enquanto profissionais da área da alimentação, a gente tem que entender o porquê. Traz consequências ruins para a saúde? Traz. Mas existe uma justificativa, existe uma explicação histórica. E a gente precisa saber disso para poder fazer as intervenções corretas, porque senão a gente vai ficar só naquele discursozinho de a alimentação industrializada é ruim, mas aí a gente precisa entender o contexto para poder explicar e também para poder intervir. E aí, quando a gente fala em alimentação, a alimentação está muito ligada ao ser humano, porque é a nossa necessidade. Todo mundo precisa se alimentar para sobreviver, né? Então, a história da alimentação está ligada à história de quando o homem surgiu. E aí, essa história da alimentação, ela envolve, né, a questão da luta pela sobrevivência. A nossa sobrevivência, o nosso alimento é a nossa sobrevivência. E aí, quando a gente vai começar a falar sobre isso, a gente vai voltar lá para quando o homem surgiu, lá na pré-história, que aí na pré-história, pelos slides que eu vou disponibilizar no final da aula, a gente falou de algumas características. Na pré-história, a gente tinha sociedades, né? Tinham pessoas que não montavam, né, um território, viviam como nômades, se deslocando atrás de comida. Então, foi para uma determinada região, explorou a vegetação que lá tinha, os animais, então vamos para outra região, que a partir disso a gente vai consumindo o que tem lá. E aí, eu não sei se vocês já ouviram falar em dieta do paleolítico. Vocês já ouviram falar dessa dieta? Não, só na aula mesmo. Já sim, mas não, eu nunca não. a fundo. Pronto. Então, a gente tem dietas que são chamadas assim, dietas da moda. Que são dietas que estão muito faladas, muito difundidas. E aí, essa dieta do paleolítico é uma dessas dietas da moda, e ela está muito relacionada, como o nome já diz, paleolítico, a esse período da pré-história, o período paleolítico. E esse período paleolítico, ele é caracterizado por alimentos que são mais naturais. E quando eu digo alimentos naturais, são alimentos que necessariamente eram consumidos na sua forma in natura. Frutas, vegetais, legumes crus, porque o homem ainda não tinha dominado o fogo, não tinha acontecido a descoberta do fogo. Então, das principais características do paleolítico são esses alimentos naturais sem fogo. E aí a gente
vai para um outro período da pré-história, que é o Neolítico. E qual que é a diferença aí do Neolítico? Com o homem descobrindo e dominando o fogo, ele fez o quê? Ampliou o seu cardápio. Agora, ele podia assar animais, cozinhar. E aí, com essa ampliação do cardápio, o homem também passou a se alimentar melhor, consumir uma proteína que tem uma digestão maior, porque a carne já está ali, né, de certa forma, com a sua textura mais abrandada. Então, a digestão foi facilitada. Peraí, deixa eu ver aqui o chat. Alguém falou. Todo mundo está ouvindo? Sim, professor. Pronto. Se qualquer interferência vocês falem, tá bom? Para que eu possa tentar resolver. E aí, posterior ao Paleolítico e ao Neolítico, a gente tem a idade dos metais. Por que que é importante a gente estudar essa idade dos metais dentro da área de introdução à nutrição, da alimentação? Porque a partir da idade dos metais, por que que é chamada idade dos metais? Porque o homem passou a dominar metais como o ferro, o cobre, e aí ele melhorou os seus instrumentos de caça, e de pesca, e também passou a fazer utensílios de cozinha com esses metais. Então, a partir daí, se ia se desenhando, né, o começo da culinária. Descobriu o fogo, aí depois começou a melhorar as ferramentas para caça de animais maiores, né, e aí se tem um domínio maior do homem com relação aos outros animais. Passando, né, dessa pré-história, que quando a gente fala da pré-história, a gente fala do Paleolítico, do Neolítico e da Idade dos Metais, a gente tem a Antiguidade, ou História Antiga. A Antiguidade, gente, está muito relacionada aos gregos, aos egípcios, e esse foi um período que a alimentação ela foi muito relacionada a um poder medicinal, se dava a alimentação como um poder terapêutico. Se passou a enxergar a alimentação com esse poder, os gregos, né, e os egípcios, os romanos, que tinham um conhecimento maior, né, eram grupos maiores, mais organizados. Então, eles começaram a ver a alimentação como um poder terapêutico. Eles não tinham essa noção que nós temos hoje, por exemplo, de alimentação como uma fonte de prazer. Para eles, o alimento era uma terapia, alimentos que faziam bem ao corpo. E aí, essa alimentação era vista de uma forma bem sagrada, bem holística, né? Visando todo a saúde do corpo. E aí, é interessante que nesse período se comia pouca carne, né? O consumo de carne estava muito relacionado aos bárbaros. Não sei se vocês se lembram das aulas de história, quando se falavam dos bárbaros, que eram pessoas que não tinham costumes, viviam mais parecidos com os costumes dos animais. Assim, ao ver do pessoal mais civilizado da época, ser bárbaro era um status de não ser um humano, né, com uma certa postura. Então, comer carne nessa época não era tão visto tão bem. Se comia pouca carne, se comia mais peixes, né? Os gregos, os romanos tinham essa visão, né? A alimentação terapêutica, se comia pouca carne. E aí, passando da antiguidade, a gente vai para um período chamado de Idade Média. A Idade Média, não sei se vocês lembram quando a gente falou na aula passada, ela tinha uma das principais características da Idade Média era a questão do feudalismo, que é o que? Um sistema social, um sistema de classes, em que a gente tinha os feudos, que eram as pessoas poderosas, os senhores feudais, e a gente tinha os vassalos, que eram as pessoas que mantinham, né, esses senhores feudais, os camponeses, né, e aí a gente tinha essas pessoas que trabalhavam mais no campo para sustentar, né, a elite, o senhor feudal. E aí esses costumes eles eram diferentes de acordo com a posição social que a pessoa ocupava, né? Os nobres eles tinham a alimentação mais cara, né, com alimentos que eram mais raros, e os servos eles tinham a alimentação mais precária. E aqui na Idade Média se passou a consumir um pouco mais de carne do que na Antiguidade,
E aí se foi pensando em métodos de conservação da carne. E aí não se tinha, né, como fazer a conservação pela temperatura. Então o jeito era usar as especiarias, que são o quê? As especiarias são temperos, a pimenta, né? E também algumas ervas aromáticas que se tirava o cheiro e o sabor de carne estragada, de alimento estragado. Então, o principal motivo de a gente ver tanto quando vai estudar esses períodos da história, de falar tanto das especiarias, é justamente por conta de disfarçar, né, o método de conservação e também de tirar, né, os odores e gostos indesejáveis. Eu não sei se vocês já viram algum meme aí na internet, dizendo assim, tanta briga pelas especiarias na Idade Média e você aí usando sazon e quinol. Vocês já viram esse meme? Já sim, professora. Então, se eu encontrar, eu mando para vocês, é justamente por conta disso, né? Se tinha uma grande procura pela pimenta do reino, pela noz moscada, pela mostarda, por conta do sabor que dá aos alimentos, e aí a gente precisa entender esse processo, né? E a gente vai falar um pouquinho também sobre a industrialização dos alimentos mais na frente. Aí eu falo da questão dos temperos, tá? E aí, passando a Idade Média, uma outra característica também da Idade Média que é importante a gente falar é os banquetes e as reuniões, tá? As pessoas que tinham mais, né, status, né, eram os nobres, tinham o hábito de fazer banquetes. Então, é nessa questão de fazer banquetes que vai surgindo a culinária, né, novos pratos, que eles costumavam consumir muito ensopado de aves, as próprias carnes, legumes. Mas aqueles legumes que vinham da terra, como por exemplo a batata, a cenoura, que nasce embaixo da terra, para eles comer aquilo ali era como se fosse uma coisa impura, era como se estar, sabe, comendo uma comida ruim, uma comida suja porque vinha da terra. Então, assim, algumas coisas foram precisando ser desconstruídas ao longo do tempo. Passando a Idade Média, a gente entra no período chamado Idade Moderna. E a grande característica da Idade Moderna foram as grandes navegações. E foi uma dessas grandes navegações que os portugueses chegaram ao Brasil. Certo? E quais eram os países que estavam à frente dessas grandes navegações? Era Portugal, Itália e Espanha. Então, eles saíram para explorar o mundo. E nesse explorar o mundo, o objetivo deles, lógico, era colonizar terras novas, né? Expandir os domínios das suas nações, se tornarem mais poderosas e explorar as terras e os povos que lá morassem. E aí, com essa descoberta de novas terras, de novos povos, uma coisa que se foi muito... que houve uma troca muito boa foi de alimentos. Né? Alimentos que foram levados, por exemplo, do Brasil para a Europa e alimentos que foram trazidos para cá. Então, isso foi um fator muito importante para ver essa troca. E um dos principais alimentos que eram comerciais, que eram levados, eram as especiarias, né? Que eram alimentos de pessoas ricas, né? Como era o povo, vinha lá de uma outra local, né? De um outro continente, e isso era deixado para as pessoas que tinham mais poder, para as pessoas mais ricas. E aí, na Idade Moderna ainda, um grande acontecimento que influenciou muito a alimentação foi o desenvolvimento da imprensa. E como que era a imprensa? Jornais, né? E aí, o que isso, o desenvolvimento da imprensa, influenciou na alimentação? Então, um grande fator importante foi a questão que o número de receitas com o desenvolvimento da imprensa aumentou. E o que é que isso tinha a ver? Começaram a escrever e a publicar as receitas culinárias. Então, cada lugar tinha suas receitas e iam publicando. Então, as pessoas iam, de certa forma,
vendo aquela receita e replicando e criando novas. Então, foi um fator do desenvolvimento da imprensa que influenciou muito as preparações culinárias e gastronômicas. É tanto que a culinária francesa, a culinária italiana, a própria culinária portuguesa tem seus pratos tradicionais que são antigos e conhecidos no mundo inteiro. Então, foi aqui que se começou. E aí, na Idade Moderna, a forma como as pessoas viam a alimentação não era mais como a alimentação vista, por exemplo, na Antiguidade, né? Que eu falei para vocês que os gregos, os romanos, os egípcios viam a alimentação como uma forma terapêutica. Na Idade Média, que era para eu ter falado, e acabou passando batido, é que a forma como as pessoas viam os alimentos não era mais a forma como terapêutica de antigamente, da antiguidade. Na Idade Média, uma das grandes características foi o domínio da Igreja Católica, né, o domínio da religião. Então, as pessoas se tinham uma preocupação grande de nutrir o espírito, de uma preocupação com o espírito, com a vida espiritual, e com o corpo não havia tanta essa preocupação como havia na antiguidade. Então, quando se chega na Idade Moderna, a nova preocupação, né, a nova visão que o homem tem com a alimentação é o prazer, uma alimentação prazerosa. Então, vejam bem, houve um desenvolvimento da imprensa, houve publicação de receitas, então, com a receita se viu, né, o sabor que se tinha um alimento, de se fazer uma refeição saborosa. Então, aqui o prazer com a alimentação, ele já começa a existir na vida humana. E aí, a alimentação na Idade Moderna, ela não era muito diversificada. E isso aconteceu devido à Idade Média ter tido grandes períodos de fome na Europa, tá? A população ter passado por várias epidemias, né? A peste bubônica, a lepra. Então, isso varreu, né, a Europa, a população, matou milhares de pessoas. E quando essas pessoas, né, quando o tempo foi passando e chegou na Idade Moderna, o ato alimentar, ele tinha alimentos restritos por conta disso. E aí, quando a gente passa para a idade contemporânea, a gente tem uma grande desenvolvimento da lógica, da razão, a questão do período do ser humano utilizar mais a lógica. E aí, eu vou apresentar o slide para vocês agora, porque na aula passada a gente tinha parado na Idade Moderna. E aí eu mostro, continuando na Idade Contemporânea. Estão vendo minha tela? Sim. Pronto. Porque isso aqui a gente já passou. Deixa eu... A gente tinha parado aqui, eu acho. E aí a gente fala da Idade Moderna, para vocês, vou mostrar esses slides, para que vocês se lembrem na hora que estiverem estudando para a nossa prova, tá? Então, aqui coloquei as principais características da Idade Moderna, né? A gente tem aqui esses navios, essas caravelas relacionadas às grandes navegações, tá? Que aconteceram. E aí o Brasil, né, foi dominado por portugueses numa dessas grandes navegações, que os portugueses queriam chegar nas Índias e acabaram chegando em outra terra, e uma terra bastante rica, né, exuberante, que a gente vai estudar mais daqui a pouco sobre a alimentação no Brasil, e fala-se também um pouquinho dessa influência portuguesa. E aqui a gente tem, né, uns alimentos nessas imagens, porque eles estão justamente relacionados com o resultado dessas grandes navegações, né? Muitos alimentos eles foram levados para a Europa, né? A Europa também levou para as terras que foram colonizadas, e aí houve uma troca muito grande de alimentos, e aí começou muitas preparações culinárias. E aí a gente coloca também essas duas figuras, elas estão muito relacionadas ao Renascimento, né? O renascimento vamos dizer assim, da vida humana, né? Que se preocupa, houve uma maior, vamos dizer assim, um desenvolvimento, começou-se o avanço, tanto da questão avanço intelectual como da sociedade.
E aí, falei sobre as grandes navegações, principal resultado, as especiarias, que eram alimentos da elite, desenvolvimento da imprensa, e aí a gente tem um aumento no número de receitas, o homem passou a ver a alimentação de uma forma prazerosa, e aí se tem o início da Revolução Industrial. O que foi essa Revolução Industrial? Foi quando as ferramentas que as pessoas utilizavam nessa época, elas começaram a ser substituídas por máquinas. E aí se começou o início das indústrias, das fábricas. E aí essa Revolução Industrial, vou falar mais na frente, ela foi muito importante não só em termos de desenvolvimento de alimentos, mas também ela modificou muito a vida, o estilo de vida do ser humano. E aí, na Idade Moderna, a gente tem também uma sociedade urbana bem estruturada, formação de grandes centros urbanos. E aí, a energia elétrica também foi uma das características, né, desse período. E aí, através da energia elétrica, os seres humanos eles passaram a se alimentar, a fazer refeições à noite. Né? Antes era na luz de vela, e com a energia elétrica, essas refeições foram se tornando mais frequentes e até mais tarde da noite. E o primeiro restaurante, Bollinger, ficou como características as sopas quentes. Na Idade Moderna também, a etiqueta e a gastronomia, elas estavam ditando, né, a distinção social, qual a classe social que aquela pessoa ela possuía a partir da forma como ela se comportava na mesa. E aí se tem os primeiros traços de gastronomia, de mesa posta que a gente tem hoje. Uma característica importante também foram os primeiros tratados de higiene. O que são esses primeiros tratados? Os primeiros estudos sobre micro-organismos. E está muito relacionado com a questão da higiene dos alimentos, com a higiene na hora de consumir os alimentos, e também com a questão da própria saúde humana. E aí se começaram esses primeiros estudos. Na Idade Moderna também surgimento dos talheres e boas maneiras à mesa, grandes banquetes e formalidades. Os banquetes já começaram na Idade Média, só que a diferença agora eram as formalidades, o comportamento à mesa, né? Uma pessoa que tinha uma classe social mais abastada, ela se comportaria melhor, ela ia ter mais etiqueta. Então era comum nessa época que as mulheres tivessem aulas de etiqueta para ser bem comportadas à mesa, né? E quem não era um motivo de vergonha, tá? E aí, durante esse período da Idade Moderna, havia um consumo muito grande no pão e um declínio no consumo de carne. Tal fato se explica quando observamos a disponibilidade de terras aptas ao cultivo agrícola. Então, o trigo, né, se popularizou muito e o pão era a base da refeição da população da Europa. O pão estava lá na base, né? Tanto de ricos como de pobres, principalmente de pobres, que não podiam se alimentar de carne, então o pão era a opção mais viável. E aí a gente passa para a idade contemporânea, que é a idade que a gente vive hoje, desde a Revolução Francesa até os dias atuais. A idade contemporânea, ela foi muito marcada pelas grandes guerras mundiais, e a gente fala da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria. E quando a gente fala das guerras, as guerras, né, trouxeram muitas perdas, né, muitas destruições, muitas mortes, mas as guerras em si trouxeram avanços científicos, né? E aí na área da alimentação não foi diferente, a gente vai ver mais na frente. E aí também uma das características muito marcantes da idade contemporânea é a industrialização, né, o desenvolvimento científico, tecnológico, e isso mudou completamente a vida de todo mundo, né? O ser humano passou a viver de uma forma diferente, se alimentar de uma forma diferente, se comportar de uma forma diferente. E uma das principais características da idade contemporânea é a razão, o uso da razão e da lógica, né? De ter pensamentos, né? O pensar. E aí, essa questão de mudança na razão e na lógica ocasionou uma mudança na relação do homem com o alimento. Então, se houve um maior
né, uma maior compreensão, o homem está agora utilizando mais a razão, mais a mente, vamos dizer assim, mais a cabeça, e estava tendo avanços científicos, então o homem passou a se preocupar com esse alimento com uma relação de saúde, de nutrição, né? Então não só mais como uma forma prazerosa, mas também com a preocupação. E aí se tem uma relação entre prazer e saúde. E aí, nesse contexto histórico da Idade Contemporânea, se dá a Revolução Francesa, que foi quando começou a Idade Contemporânea. Então, Napoleão Bonaparte, com seu império, teve uma contribuição muito importante para a gastronomia, que foi um alto prêmio oferecido a quem criasse uma técnica que conservasse alimentos por longo tempo. Então, o problema que eles tinham, por exemplo, com carnes e com outros alimentos, era conservar que esses alimentos não se estragassem rápido. Então, o Napoleão Bonaparte, que foi um imperador famoso, né? Acho que nas aulas de história, não sei se vocês se lembram, mas a gente fala sempre sobre Napoleão Bonaparte, porque ele dominou, né, a Europa, varreu a família real portuguesa aqui para o Brasil, mandou em tudo lá. E aí, por que o Napoleão Bonaparte queria conservar melhor esses alimentos? Lógico que ele queria que se conservasse, tinha uma razão por trás disso. E a sua preocupação era com a boa alimentação do seu exército, ter soldados fortes. Então, se houve um incentivo muito grande para as pessoas estudarem, né, para os estudiosos da época, tentarem descobrir uma forma de conservação dos alimentos. E aí surgiu a conserva em vidro, que a gente tem hoje, né, na forma de enlatados. E aí foi um impulso para a industrialização, para a indústria de alimentos, indústria de conservação dos alimentos. E aí também, na Idade Contemporânea, a gente teve o avanço da medicina, e quando a gente fala avanço da medicina, a gente fala das ciências biológicas e da saúde, né? Fala da enfermagem, mas a medicina como pilar, né, para surgir a preocupação, os estudos, né? A preocupação, mas os estudos relacionados à saúde humana. Um dos fatores também muito importante foi o Pasteur. Não sei se vocês se lembram, a gente sempre estudou também lá no ensino médio, Louis Pasteur, que foi o quê? O pai da microbiologia. Então, aqui, ele conseguiu comprovar que existiam micro-organismos, seres que são invisíveis a olho nu. E aí se deu início a estudos sobre esses micro-organismos, para descobrir bactérias, fungos, vírus. Então, a plantinha foi né, germinada por ele, por esse cientista, e aí começou os estudos e, com isso, se houve um avanço na conservação dos alimentos, né? Porque quem estraga, quem deteriora os alimentos são os micro-organismos, né? Não é só a temperatura, porque a temperatura ela é um fator que permite que esses micro-organismos se desenvolvam no alimento e os estraguem. Então, com os avanços na microbiologia, se avançou também na conservação dos alimentos. E aí, um fator também importante foi a Revolução Industrial, que começou na Idade Moderna, mas na contemporânea foi assim um avanço grande. E aí, essa Revolução Industrial é importante a gente entender porque ela foi importante para a indústria de alimentos, né? E aí a gente fala, né, na produção de novos alimentos, na conservação dos alimentos. Um outro fator muito importante, a inserção da mulher no mercado de trabalho. Até então, a mulher, ela desempenhava um papel social de cuidar dos filhos, do lar, né? E aí, com a Revolução Industrial, se viu que precisava de muita mão de obra. Não só porque houve um avanço das indústrias, mas também porque nessa época aconteceram guerras e quem ia para a guerra eram os homens. Então, se sentiu uma falta de mão de obra, uma queda na mão de obra. Então, foi nesses períodos que as mulheres elas integraram o mercado de trabalho e aqui estamos até hoje, né? E aí, com a mulher saindo dessa figura central do lar e assumindo o posto de trabalho, o que foi que aconteceu? A família, né, teve uma mudança no seu estilo de vida. E aí aconteceu o avanço de fast foods. Acho que vocês já viram, né, essa expressão, fast food. Conhecem? Sim. O que quer dizer? Sim. Comida rápida. Comida rápida, né? Gosto rápido.
comida rápida, prática. Então, como a mulher estava fora de casa, esses fast food eles tiveram, né, um crescimento, porque existia uma demanda para isso. E aí também as pessoas passaram a se alimentar muito fora de casa, por conta dessa nova configuração de trabalho. E aí começaram a surgir Surgir não, porque já surgiu, mas começou a se popularizar e a crescer muito os primeiros restaurantes. Então é importante ir estudando, porque cada coisa ela vai casando uma com a outra. E aí, a idade contemporânea, né, ela como eu falei para vocês, é um período da história que a gente está vivendo. E aí, depois desses desdobramentos, né, da Revolução Industrial, do avanço da medicina, a gente teve muitas coisas, né, e isso modificou muito a forma do homem, do ser humano sobreviver, da forma como o ser humano se relaciona com o meio ambiente, da forma como o ser humano se alimenta, né? Então, hoje, o homem ele está longe dos seus princípios alimentares. E os seus princípios alimentares, né? Qual que é o princípio da gente se alimentar? É o princípio da gente satisfazer uma necessidade do nosso corpo, matar a fome, né? E aí o homem, ao longo da história, ele foi se tornando longe desses princípios alimentares. Né? A gente viu que na antiguidade se enxergava alimento como terapêutico, né? Como uma terapia, né? Se viu o alimento como um remédio. Com o passar do tempo, esse alimento ele foi ganhando uma forma prazerosa, hoje a gente já tem uma preocupação maior com a saúde. E hoje a forma como a gente trata a alimentação é uma relação de dois lados, o prazer e a saúde. E aí, essa alimentação, por que a gente estuda isso? Para a gente poder, né, entender qual o contexto que a gente vive hoje e fazer esse resgate do alimentar-se, né? Que a alimentação ela não está aí para a gente, por exemplo, relacionar com o nosso emocional. A alimentação ela tem uma função que é a nossa sobrevivência, né? Que a gente ao longo do tempo, ao longo das mudanças, a gente se afastou muito desse princípio e hoje, né? A gente tem diversas modificações, né? Hoje a gente tem uma grande preocupação com doenças, né? Com relação à forma que a gente se alimenta. E a própria ciência da nutrição, ela foi também um desses avanços, né? Da área da saúde, que a gente estuda a alimentação e que a gente tenta, né? Sempre trazer, né? Uma alimentação voltada para a saúde e manutenção do corpo. Vocês têm alguma coisa para falar, para contribuir sobre essa temática? Alguma pergunta? Não, eu só acho interessante, né, conhecer um pouco da história, da evolução da alimentação, dos restaurantes, que nunca para, né? Sempre estão lançando novos tipos de alimentos. Hoje se fala muito em alimentação vegana, né? Uhum. E é uma coisa assim que é muito, muito falado, né? Então, assim, então tá em constante evolução. Os tipos de alimentos, os tipos de nutrientes, as vitaminas que contém, né? Ainda há muita novidade, ainda não se conhece muito pouco. Se conhece pouco, né? Sobre frutas, vegetais. Eu acho até interessante. Tem um cara que tem um Instagram, acho que ele é de São Paulo, que ele faz saladas pro almoço dele em cima de mato. Ele vai num terreno baldio, aí ele já catalogou, já conhece vários tipos de plantas que nascem em terrenos baldios, e dali ele tira a alimentação dele, a salada dele do almoço, ele vai tirando e vai mostrando e vai comentando. E a gente conhece quase nada sobre esses alimentos, sobre esses vegetais que muitas vezes podem ser incluídos na alimentação, né? Às vezes tem uma grande fonte de ferro, às vezes tem uma grande fonte de alguns sais minerais, algumas vitaminas, e a gente ainda nem conhece. Então, é um campo ainda que ainda precisa ser muito explorado, né? Isso, a gente tem, né, os avanços, né, as pesquisas, mas existe muita coisa que a gente precisa conhecer ainda.
E existe uma corrente na nutrição, não sei se vocês já conhecem, né? Que é as plantas alimentares não convencionais, que são as PANCs, que são plantas que a gente não tem o costume de se alimentar, a gente não conhece, não tem o hábito de comer. Uma dessas é a Ora Pronobis. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que a gente não tem Não, vocês já comeram Ora Pronobis? Não, nem sabia que existia, professor. Pronto. Né? E assim, é uma planta que ela tem inúmeros benefícios, nutrientes, e que assim, não faz parte da nossa alimentação, mas que existe uma corrente que estuda muito essas plantas, William. As plantas que a gente não costuma se alimentar e que estão por aí cheias de nutrientes que a gente não costuma comer. Outra coisa que eu queria comentar também, que eu acho interessante, é a inclusão e a disseminação do açaí, né? O açaí, a gente conhece, sabe que ele é um alimento muito, muito bom, muito saudável, combate, previne muitas doenças, é riquíssimo em ferro, mas, infelizmente, o açaí que é consumido, né, amplamente, ele é totalmente distorcido da fruta mesmo, do açaí que é consumido no Pará. Ele é processado, ele é misturado com xarope de guaraná, adicionado de açúcar, e aí vai perdendo as propriedades. E aí, às vezes, a pessoa consome açaí achando que está consumindo um alimento saudável, quando muitas vezes ela está consumindo um produto altamente industrializado, processado, com alto índice de açúcar, né? E que já perdeu boa parte das suas propriedades benéficas, né? Com certeza, né? Foi um alimento que foi adaptado, né? Para tentar agradar o paladar da maioria, né? Da população que já tinha o hábito de consumir uma alimentação rica em açúcar. Então, foi bem uma estratégia, né, da indústria alimentícia de aproveitar essa fruta que é abundante na região norte do país para tentar fazer com que o consumo dela se expandisse para todo o país e se tornasse lucrativo. Então, se adiciona, né, o próprio açúcar, né, o xarope de guaraná, então acaba com a característica original, né? Quem é do Pará que consome o açaí que a gente gosta aqui acha uma ofensa gigante, né? Que não, isso aqui não é açaí, não. Mas foi uma estratégia que a indústria de alimentos, né, encontrou para popularizar o consumo do açaí e lucrar com isso. É igual você pegar uma pizza italiana e botar ketchup e maionese em cima, né? Quando os alimentos eles vão sendo disseminados, distribuídos, aí cada região vai adaptando, né, de acordo com os seus hábitos alimentares. Mais alguém quer contribuir com alguma coisa? Professora. Oi. Tem os alimentos orientais, né? Hoje em dia você come sushi, peixe cru, aquelas comidas de outros países, né? E aqui no Brasil o povo gosta muito. Então, com a idade contemporânea, né, as trocas de cultura elas se intensificaram muito, né, por conta da facilidade, né, de transporte entre os países, né? Antigamente se iam no navio, passavam-se 3 meses, muitas pessoas morriam nesse processo de viagem para outro continente. Hoje em dia isso não existe, né? Rapidamente pega um avião e vai para qualquer lugar do mundo. E com isso as trocas, né, gastronômicas elas foram intensificadas. E hoje a gente encontra, né, a culinária, a gente consome comida japonesa sem precisar sair do Brasil, né? Há um desenvolvimento tecnológico muito grande em torno da gastronomia, né? E também da própria globalização como um todo. Hoje a gente tem o mundo, né, na tela de um celular. A gente consegue descobrir tudo, né? Acessar diferentes coisas na tela do celular. Então isso influencia demais a alimentação e o estilo de vida como um todo. Hoje, a gente, se vocês observarem, quando a gente vai, né, antes, né, que a gente ia mais em supermercado fazer compras, né, quando a gente olha para a maioria das compras, né, se vê uma família fazendo compras, a gente observa o
consumo muito grande de produtos industrializados. Eu observo muito isso, né? Lógico que eu não vou estar comentando, né? Mas eu observo, né, o quanto que as pessoas, principalmente quem tem criança em casa, tanto de alimento industrializado que essas pessoas consomem. Né? E a gente entende, né, pelo processo histórico, que é pela praticidade dos alimentos, mas aí a gente tem também uma grande contrapartida, né, que é o que está sendo colocado dentro desses alimentos, né, os conservantes, os estabilizantes, né, os corantes, os adoçantes. Então, o consumo hoje é muito grande, ainda é. E aí a gente já tem esse debate muito forte, né, dentro da nossa sociedade sobre os alimentos industrializados. Se recomenda muito, né? Eu acredito que nos próximos anos a indústria vai reduzir muito a quantidade de açúcar e sal dos alimentos, né? É uma luta que a gente tem que ter. E que a gente precisa entender que o mundo precisa de praticidade, né? Mas aí existe também uma forma da gente se alimentar naturalmente, levando em conta a praticidade, né? Frutas e verduras, elas já estão ali prontas para serem consumidas, né? Lembra da dieta lá do Paleolítico, que o homem consumia frutas e verduras em sua maior quantidade? E aí é o que a gente tem que pensar hoje, né? São debates que a gente tem que fortalecer dentro da sociedade mesmo, né? Não só no ambiente do curso de nutrição. Mas alguém quer contribuir com alguma coisa? Professora, se ninguém quiser falar, eu queria também comentar uma coisa e até fazer um questionamento. Acho que ninguém tem nada para acrescentar por enquanto, né? Porque assim, no Netflix, acho que quase todo mundo tem acesso, né? O Netflix hoje em dia. Existem umas 3 ou 4 séries que falam sobre alimentos, essa questão dos alimentos industrializados. E todos, sem exceção que eu assisti, eles são bem interessantes, eles mostram realidades da alimentação contemporânea, mas eles acabam concluindo, chegando à conclusão de que a melhor forma e mais saudável de se viver, de se prevenir doenças, é você se tornando vegetariano, né? Eu assisti e na mesma hora deu aquela vontade assim, rapaz, isso é provando por pesquisas, trabalhos científicos, especialistas, de que o consumo de carne ele acaba sendo prejudicial, mais prejudicial do que benéfico. E aí você termina de assistir, você fica com vontade de virar vegetariano. Porque, rapaz, tudo que estão dizendo ali, estão provando que a melhor forma de se viver de forma saudável é se tornar vegetariano, então eu acho que eu devo partir para esse caminho. E aí eu queria que a senhora comentasse o que é que a senhora acha dessa imposição, né? Eu vejo como uma imposição, assim, de colocar de que nós devemos ser vegetarianos, porque, como a senhora mesmo comentou, a dieta dos nossos ancestrais inicialmente era vegetariana, né? Se alimentava de puramente vegetais, né? Pequenos insetos, assim, tudo mais. Era mais de vegetais, sementes, frutas. Aí eu queria que a senhora fizesse um comentário sobre isso aí, o que é que a senhora acha Bom, sobre isso. certo. Para falar sobre isso, é importante a gente ver 2 pontos, tá? O primeiro deles, uma das grandes questões do incentivo, né, ao baixo consumo de carnes, que eu acho assim que é uma tendência que a humanidade vai ter que se adaptar a consumir menos carne, principalmente a carne de boi, a carne bovina, por conta de uma questão ambiental. Para se criar, né, o gado, se precisa de uma grande propriedade, né? Então eu falo assim, gado em termos de criação comercial, tá? Em grande escala, né? Para alimentar um grande contingente. E o Brasil hoje exporta carne bovina, né? Então, assim, tanto que a carne está um absurdo, porque o dólar está alto, então a carne vendida lá fora, quem vende lá fora tá bem, para a gente a carne está num preço muito alto. Então, assim, o que é que eu quero falar com isso? Que, por esse ponto de vista ambientalista, o consumo de carne, principalmente a carne bovina, ela se torna um pouco inviável quando a gente pensa na questão ambiental, na questão do planeta. Né? Temos a emissão de gases através dos ruminantes,
dos bois, né, do gado, eles são ruminantes, então eles liberam gases. Tem a questão também da própria terra, que se tem que desmatar uma grande quantidade de terra para criar esse gado. E, em contrapartida, quando a gente fala em carnes, a gente tem o principal nutriente, a gente vai estudar isso ainda em introdução à nutrição, o principal nutriente que a carne ela nos fornece são as proteínas. E as proteínas, elas são construtoras do nosso corpo, construtoras dos nossos músculos, né? E então, quando... mas não existe proteína em vegetais? Existe, tá? Existe proteína, por exemplo, no brócolis. Só que a grande questão essas proteínas que estão nos vegetais, o nosso corpo não absorve da mesma forma as proteínas do que as proteínas vegetais. Vamos pensar que para o nosso corpo, a proteína vegetal ela é absorvida mais facilmente do que a proteína vegetal. E aí as pessoas que são vegetarianas, elas precisam ter um acompanhamento para que se consuma alimentos que são ricos em proteínas, para que se bata, né, a necessidade, através da alimentação, a pessoa consiga consumir as proteínas que é adequada para o corpo dela. E então, dos vegetais, a gente tem uma digestibilidade, um melhor aproveitamento dessas proteínas pelo corpo. Mas isso não quer dizer que ser vegetariano é ruim, é prejudicial à saúde. Isso quer dizer que a pessoa precisa ter uma atenção maior, quais alimentos consumir e a quantidade para que se consiga ter as proteínas através da alimentação. E aí, William, eu acho que assim, a humanidade caminha para esse caminho de consumir menos carne. Não acho que se vai existir um vegetarianismo completo, tá? Que os seres humanos vão adotar essa prática, né, de consumir só vegetais, enfim, não consumir carne. Por conta da própria evolução humana, né, que a gente observa que a carne ela começou a estar presente, né, a culinária se envolveu em torno disso, em todas as culinárias a gente tem isso. Mas eu acho que é um caminho que a humanidade ela vai percorrer, tá? Eu acredito que nos próximos 10 anos pode ser que esse cenário tenha diminuído um pouco do consumo de carne por conta da questão do planeta. Tá? Então, assim, não existe ser ruim, ser vegetariano, é uma escolha de cada pessoa. Se você sentir que ser vegetariano é um caminho melhor, mais saudável para o meu corpo, né, a carne ela não vai ter esse efeito tão ruim. Eu não sei o que esses documentários eles trouxeram dos malefícios do consumo de carne, tá? Mas, assim, o que eu vejo de estudos, pelo menos os que eu vi até agora, não são falando dos malefícios, tá? Não existem os malefícios. Existem as pessoas que têm problemas e existem pessoas que vão se beneficiar no consumo da carne, que é a maioria das pessoas, por conta da proteína ter um bom aproveitamento, tá? Então, assim, é uma escolha e quem optar por ser vegetariano precisa se ter uma atenção especial quanto às proteínas, tá certo? Professora, já que a senhora entrou no assunto dos tipos de proteínas, eu tenho uma dúvida que eu nunca lembro de tirar essa dúvida, porque eu já segui 3 dietas, né? Passadas por nutricionistas. Eles dão a opção do consumo de carne de boi, frango e peixe, né? Mas eu acho interessante que eu nunca vejo a carne suína. Aí eu sempre me passa no sentido de perguntar o porquê que eu nunca vi numa dieta. Se pode existir, mas eu fiquei curioso. Pode, De amigos e conhecidos, a carne suína ela não aparece no cardápio como uma opção. Existe muito tabu, né, em relação à carne de porco. Que não se pode oferecer carne de porco para criança pequena, que a carne de porco é mais, vamos dizer assim, traz prejuízo à saúde. Não existe, tá? A carne de porco ela não tem esses malefícios, isso são tabus. Tá certo? A carne de porco não é carregada. A carne de porco existe, né? Toda uma questão histórica em torno da carne de porco, uma questão religiosa, né? Tem religiões que não consomem, tem na Bíblia certas passagens que condenam a carne de porco, assim, gente, mas isso é um termo de estar na Bíblia, mas a gente deve enxergar essa questão da carne de porco lá na Bíblia como uma questão do contexto histórico daquele momento, tá? Então, assim, William, quanto a relação à sua dúvida, por que não tem carne suína na prescrição dietética? Foram 3, ninguém botou. Talvez porque o profissional ele não investigou se você consumia, se você gostava. Porque se você gosta, se você consome, não tem problema nenhum,
tá? Então, a carne de porco, ela é rica em proteínas, é uma carne boa, uma fonte boa de proteínas. A Thaís tinha levantado a mão, né, Thaís? Tu quer falar? Foi, professora, porque eu também já estive assistindo esses documentários e a senhora falou da parte do planeta, mas lá também fala sobre a questão das doenças que a vaca pode transmitir, porque, digamos, hoje a vaca, os animais, eles estão sendo criados com rações, e essas rações são transgênicas, né? E aí entra nos estudos também a questão do leite, consumo do leite, que o leite, eles argumentam assim, que o leite da vaca serve para o filho dela, e não para nós. Porque tem as... É por isso que também ele também fala da questão da lactose, né? Que as nossas lactases tendem a ficar diminuídas no decorrer do tempo. Por isso que hoje a tolerância à lactose não tem idade. Não é só a criancinha que é. De repente, eu adulta já posso desenvolver isso, de diminuir minhas enzimas lactases. Existe, né? Vocês agora vão começar a ver as disciplinas específicas da nutrição e vocês vão tendo contato com os conteúdos e também vão tendo contato com esse conteúdo vindo de outras fontes, né? As redes sociais hoje, elas trazem muito essa questão. A gente também vê um avanço, né, no número de documentários trazendo a questão da alimentação. Porém, a gente sempre vai ver que existe uma tendência. Tá? O que é essa tendência? Documentários tendenciosos que tendem a levar a visão do público para um certo objetivo. Existe muito a questão de uma polêmica em torno do leite. Antes existia muito essa polêmica com o ovo. O ovo, não sei se vocês já ouviram falar, o ovo tem um colesterol, ninguém pode consumir ovo, e o ovo faz mal, só pode consumir não sei quantos ovos por dia. Existiu muito. Com o passar do tempo, o ovo veio e se tornou como um alimento muito bom, inferior apenas ao leite materno. Então, a gente vê um consumo de ovo elevado. A bola da vez, né, já foi o leite. O consumo de leite, o leite é inflamatório, o leite só vai para o bezerro, o ser humano não é para consumir leite. Só que assim, gente, existem estudos que mostram que não é bem assim, tá? Que o leite, ele tem ali uma fonte de cálcio, só que existem pessoas que esse leite, ele não faz bem, né? Tem a questão da intolerância à lactose, né? Que é pela deficiência da lactase, como a Thais falou, tem pessoas que vão ter, né, uma inflamação muito grande no consumo do alimento, do leite. Tem questão também da alergia à proteína do leite de vaca, a PLV, a gente escuta muito falar hoje, né, um número de crianças apresentando, um número maior de crianças que apresentam alergia. E assim, a gente tem que, como vocês agora vão começar a estudar mais esses temas relacionados à alimentação, alguns alimentos, a questão de nutrientes, vocês vão ver muito que existe uma tendência, certo? A mídia usa uma tendência em tentar levar o leitor, o espectador, a quem está consumindo aquele conteúdo, de levar a determinado ponto de vista, tá? Então, assim, eu, enquanto profissional da nutrição, eu não costumo, vamos dizer assim, condenar um alimento, tá certo? Existem algumas pessoas que não vão poder consumir esse alimento, existem pessoas que vão poder consumir esse alimento. Vai depender de quê? Do objetivo, tá certo? Do consumo, da frequência. Então, a gente tem que ver cada caso isoladamente, tá? Mas, assim, são informações pertinentes que a gente tem mesmo que estar discutindo. Quem tinha levantado a mão? Alguém levantou a mão? Professora. Oi, Lorena. Fui eu. Não, é porque, assim, voltando ao negócio da carne, dizem que você não deve consumir muito carne vermelha, mas carne branca, né? Que é mais saudável. Porque a carne vermelha pode gerar doença, essas coisas. Ou não? Porque assim, né, existe um consumo na nossa sociedade muito grande de carnes vermelhas. Então, existe um incentivo grande a um consumo maior de carnes brancas, né? O consumo de peixes e de vegetais, que tem também uma grande quantidade de proteínas. E tem também pessoas que vão apresentar vamos dizer assim, uma sensibilidade maior
as proteínas da carne vermelha. Porém, a gente sempre tem que estar observando. É lógico que é bom que tenha um equilíbrio, que se consuma carnes brancas, né, também. Que se tenha um equilíbrio de se consumir carne vermelha, de se consumir carne branca. E nunca generalizar. Existem pessoas que não vão poder consumir e existem pessoas que vão se dar bem com o consumo daquele alimento. A gente, enquanto profissional, a gente só deve estar analisando cada contexto. E assim, e não condenar nenhum alimento de cara, assim, vocês, né? Porque você, tá estudando nutrição, então, a partir desse momento, as pessoas, quando vocês chegarem, já vão levar vocês, ele tá estudando nutrição, ele tá fazendo minha dieta, eu posso comer isso, posso comer aquilo. Então, não condenem de cara, tá? Sempre tem o contexto, o momento, e a cada pessoa. E em relação ao leite também, porque dizem que o leite de vaca é o que é o melhor. E aqueles leites de caixinha dizem que prejudica a saúde, porque tem muito conservante, essas coisas. Com certeza, né? Assim, a gente não tem como comparar um alimento mais natural com um alimento que passou por um processo de industrialização, que se coloca estabilizantes, conservantes. Então, se puder consumir natura, é melhor. Karina, quer falar? Oi, professora, boa noite. Eu achei bem interessante, assim, porque eu tenho uma prima que ela trancou a nutrição porque não se identificou, né, com a nutrição. E eu, assim, já no primeiro momento, apaixonada, encantada. E eu só posso resumir tudo aí, todos os comentários dos outros colegas e a introdução e tudo, que não há condenação para nada, né? Porque é tipo assim, a sociedade, você vai e diz assim, eu fui na nutricionista tal, aí as colegas dizem logo, mulher, me dá aí teu plano, me empresta teu plano, passa isso assim, mas o que é aplicado para uma determinada pessoa não é o que é aplicado para outra pessoa, né? Com certeza. E aí as pessoas ficam limitadas a isso. E eu vejo assim todo um composto, que assim como um alimento tem um benefício para um, tem um malefício para outro. E sempre vai ser assim, né? Nunca vai haver uma condenação total, né? Assim, o meu ponto de vista. Com certeza. E assim, quando a gente já condena de cara, a gente pode acabar deixando de conseguir alguma coisa daquela pessoa, né? Então, assim, a gente sempre tem que ter esse olhar. Por exemplo, como você falou do plano alimentar, me empresta teu plano. Aquele plano foi pensado, foi calculado para uma determinada constituição corporal, para uma determinada altura, para um determinado peso, para uma determinada composição corporal, para uma determinada rotina, para uma determinada costume alimentar. Então, assim, não dá para generalizar. Nutrição não dá. Então, quando você for falar com a maioria dos profissionais, isso pode, isso não pode, a maioria das respostas vai ser assim, depende. Depende para quem, depende quando, depende como, quantas vezes. Então, nada é para todo mundo, né? Mais alguma coisa, gente? Professora, só para fechar a questão dos documentários, eles não têm esse negócio de dizer assim, é errado o consumo da carne. Ele te dá as duas vertentes. E aí você tira a conclusão. Isso, Nesse que eu assisti, fala também do leite materno. Tem pessoas vendendo o leite materno para adultos. Adultos estão consumindo. Aí eles mostram uma situação de um paciente que tinha um determinado problema e depois do consumo deu uma melhorada, entendeu? Mas aí ele vai te dando essas vertentes para você desenvolver o seu senso crítico, né? Para você ter duas visões. E voltando à questão do consumo da carne, é para incentivar também a questão do seu amor aos animais. Como é que você se comporta diante desses animais? Hoje já existe a possibilidade de você viver sem a carne. E aí, qual o seu pensamento diante disso? Eles colocam uma coisa assim bem radical, precisa morrer alguém para você sobreviver? Mas aí é para você desenvolver o seu senso crítico. Eu entendo assim. Entendi, compreendido. Então, assim, lógico que a gente vai encontrar, por exemplo, profissionais que defendem, enfim, determinadas bandeiras, determinadas causas, pessoas que defendem, né? Então, assim, não dá para generalizar, né? Então, é uma escolha sempre de cada um, uma escolha muito pessoal.
E, assim, uma coisa que eu queria deixar de recado para vocês é que a gente não pode, né, generalizar e nem tratar as escolhas de cada um de uma forma, assim, desrespeitosa, de uma forma, não, é vegetariana, bom, não vai ter proteína, já tem que ir na nutricionista, minha professora falou hoje que quem é vegetariano tem que ver qual é a fonte de proteína, porque a proteína boa é da carne, então não é isso, né? Então, o recado da aula de hoje, né, nesse contexto, nesse fechamento, nessa discussão, é justamente a gente ter a mentalidade de dizer assim, não dá para generalizar. Cada pessoa tem o seu posicionamento, cada um de vocês, enquanto profissional, vão ter um direcionamento, tá certo? No decorrer do curso, com as experiências que vocês têm aqui, acadêmicas, cada um constrói aqui na sua cabeça de uma forma, com as experiências, por exemplo, de documentários que vocês assistem, com os interesses que vocês já têm fora aqui desse ambiente de estudos, com as relações que vocês têm com a natureza, com as relações que vocês têm, enfim, com outras coisas. Então, vocês vão seguir caminhos diferentes. Então, é importante que vocês se atentem que as pessoas também vão seguir caminhos diferentes. Se você for um nutricionista, se ver lá no futuro, né, com o seu CRMzinho na mão, atendendo, você vai ter uma pessoa, diferentes tipos de pacientes com diferentes pontos de vista. Então, lembre sempre, não generaliza. Tá? Não, sempre tenta ver o lado do paciente, sempre tenta, o grande trabalho do nutricionista é sempre tentar encaixar o que é bom para aquela pessoa dentro do que ela já tem. E às vezes o que a gente pensa que é bom para aquela pessoa não é bom para ela, porque ela não quer aquilo para ela não acha que é bom. Então nós não vamos conseguir realmente fazer uma mudança na vida da pessoa, né? Não só o paciente, pensando na clínica, mas como um todo. Então, o importante, o grande malabarismo do nutricionista é justamente ver o todo daquela pessoa e tentar encaixar o que é melhor para ela dentro da nossa visão profissional, para que faça sentido. Mais alguma colocação? Acho muito bom esses momentos de diálogos. Mais alguém? Então, eu acho que não, professor. eu vou interromper aqui a gravação da aula, tá?